Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e que me amas. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Entre a espada e a parede. Assim se encontram os israelitas na leitura da missa de hoje, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. A história do povo de Israel conta-nos como Deus entrou em comunicação com a humanidade, como se foi dando a conhecer através deste povo e como deste povo suscitou o Salvador, o próprio Deus Filho, que encarnou, se fez homem no seio da Virgem Maria e revelou-nos definitivamente a Deus e realizou a obra da nossa redenção. Mas para além deste aspecto histórico, nós podemos olhar para a história de Israel e ver nela um pouco a história da humanidade e, se quisermos, a nossa própria história. E por isso, ao ouvirmos estas leituras e ao meditarmos, queremos pedir ao Senhor que nos ajude não só a aprender, a conhecer aquilo que aconteceu, mas também a podermos ler nelas a nossa própria história, a aprender com a palavra de Deus. O povo de Israel tinha descido até ao Egito, ainda não era o povo de Israel nessa altura, era uma tribo de hebreus, no tempo do patriarca Jacob e José. No Egito tornou-se um povo numeroso, abençoado por Deus, e passados alguns anos subiu ao trono um faraó que não simpatizava com os hebreus e que via neles uma ameaça, porque estavam a tornar uma nação tão grande dentro do Egito e podiam aliar-se aos inimigos dos egípcios e para representarem uma ameaça, um perigo para a autonomia desse país. E por isso o faraó começa a carregá-los com fardos muito grandes, com trabalhos forçados, para limitá-los, para que eles sentissem o peso e a autoridade do faraó. Mas apesar disso, o povo continua a prosperar e o faraó vê-se obrigado a tomar uma medida profundamente injusta e dramática. Mandou assassinar todos os bebés do sexo masculino que nascessem dos hebreus. O povo sofre e na sua aflição Deus ouve o seu clamor e começa a preparar a fuga do Egito e a sua salvação. Para isso escolhe um homem, Moisés, salvo quase miraculosamente das águas, e que depois vai servir de intermediário entre Deus e o povo de Israel, entre Deus e o faraó. Traz uma ordem da parte de Deus para que o faraó deixe o povo partir, mas o faraó, apesar dos muitos prodígios que Deus realiza através de Moisés, os vários milagres e prodígios também terríveis que assolam o Egito, como a transformação da água toda potável do Egito e do rio Nilo em sangue, a praga dos gafanhotos, as rãs, coisas terríveis, e o faraó, apesar disso tudo, vai se endurecendo no seu coração e recusa obedecer a Deus. E podemos fazer uma primeira pausa e perguntarmos se nós mesmos às vezes não somos também um pouco obstinados, se o meu coração não é duro e não se recusa a acreditar e a obedecer a Deus. E pedimos-te, Senhores, que não deixes que isso aconteça, que o nosso coração, como o do faraó, não se endureça, que na humildade sejamos dóceis à tua vontade. E continuamos, porque o faraó não obedecia a Deus, Deus realizou um último prodígio terrível, que foi naquela noite da Páscoa, enquanto os hebreus celebravam a Páscoa, comendo o cabrito ou o carneiro assado, passou o anjo exterminador e matou os primogênitos, o primeiro filho de todos os casais egípcios, incluindo o faraó, e também o primeiro nascido de todos os animais. E diante deste horror, o faraó finalmente deixou o povo partir. O povo ficou contente depois da sua aflição, que demorou ainda bastante tempo, e das suas orações, finalmente viu Deus intervir, e viu Deus intervir de forma poderosa e terrível. E devem ter ficado muito contentes e muito confiantes em Deus. E assim também acontece connosco, quando em tempo de aflição recorremos a Deus e depois experimentamos o poder de Deus a atuar na nossa vida, e a nossa alma e o nosso coração exultam de alegria,
porque Deus está próximo, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso. E assim partiu o povo pelo deserto, naquela noite a seguir à Páscoa, até que o faraó volta atrás com a sua decisão e começa a perseguir o povo junto ao seu exército, uma quantidade imensa de carros, de cavaleiros, de soldados, e perseguem para matar os hebreus no meio do deserto. Ora, os hebreus chegam à margem do Mar Vermelho, já não podem avançar mais, estão diante do mar, e começam a olhar para trás e verem um exército imenso que se aproxima deles e esquecem-se na aflição de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles até então e entram num estado de pavor. Diz a Sagrada Escritura que estavam estarrecidos. E isto também pode acontecer na nossa vida, quando as aflições e as dificuldades são de tal ordem grandes, mais altas que os montes, mais profundas que o oceano, mais sombrias do que a noite mais escura, e humanamente parecem situações sem saída. Encontramos-nos verdadeiramente entre a espada e a parede. E assim se sentiram os hebreus e começaram a clamar e a gritar pelo Senhor. Humanamente falando, não havia qualquer solução. Um bando de peregrinos, não é? De homens e mulheres, com crianças, novos e velhos, que não poderia nada diante de um exército tão bem preparado como o do Egito. Moisés, inspirado por Deus, fala ao povo, inspirando-lhes confiança, e diz-lhes assim: Não vos assusteis, portai-vos com firmeza, e haveis de ver como o Senhor vos salvará neste dia. Pois esses egípcios que hoje avistais, nunca mais os tornareis a ver. Deus Todo-Poderoso não é limitado pelas condições humanas. E aquilo que é impossível ao homem, as situações que verdadeiramente parecem não ter solução, não são impossíveis a Deus. O que Moisés faz é convidar o povo a pôr toda a sua confiança em Deus. Ainda que a situação pareça desesperada, para Deus não o é, e se confiares em Deus, se te apoiares nele, pois verás como o poder de Deus é maior do que tudo e do que todos. E que a bondade de Deus, associada à sua imensa fortaleza, vão fazer-te atravessar e vencer qualquer situação em que te possas encontrar. Por esta altura, seria bom vermos alguns conselhos práticos para quando nos encontrarmos como povo entre a espada e a parede. O primeiro é dirigirmos-nos a Deus com uma oração mais intensa, mais fervorosa, suplicando humildemente que Deus faça crescer em nós o dom da fé. Por vezes nós pedimos a Deus que mude as circunstâncias da nossa vida, que resolva os problemas, e se em algumas ocasiões Deus faz isto, na maior parte dos casos Deus fortalece-nos para nós conseguirmos atravessar, viver através dessas dificuldades. Como um bom pai, um bom pedagogo, quer que os seus filhos cresçam, que não sejam crianças pequenas e frágeis, mas que cresçam nas várias virtudes humanas. E por isso Deus vai nos conduzindo pela mão através das noites escuras, através dos vales sombrios, através das dificuldades, e apoiando-nos no Senhor, como diz o salmista, apoiando-nos no seu báculo, no seu cajado, nada temeremos. Este é o primeiro conselho. Na aflição, recorre humildemente a Deus, ajoelha-te diante de Deus, prostra-te com humildade diante do Senhor, pede o dom da fé, Senhor, que eu confie plenamente em Ti, que eu acredite plenamente em Ti. Um segundo conselho que nos pode ajudar é o fazermos memória dos benefícios de Deus. Não só os benefícios de Deus de que fala a Sagrada Escritura, o povo de Israel e depois o Novo Testamento, mas também os benefícios de Deus na nossa vida. Parar e lembrarmos quanto bem Deus tem realizado em nosso favor e em favor de outras pessoas, e disso fomos testemunhas. E é preciso pararmos e vermos, Senhor, em tantas ocasiões Tu não me desamparaste, e a minha vida é uma história escrita por Ti, onde a Tua providência foi continuamente guiando.
na oração façamos memória, lembremos-nos destes episódios. Por vezes serão situações normais em que nós experimentamos diariamente a providência de Deus, e noutras ocasiões foram situações excepcionais, onde encontrávamos em maior dificuldade, maior aflição, e onde vimos o poder de Deus atuando através até da nossa fraqueza. Mas fazer memória destas ações de Deus vai também inspirar-nos confiança, inspirar-nos fé e abandono em Deus. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste durante este tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.